Como viver bem a quaresma? É sobre isso que eu quero conversar com vocês nesse vídeo de hoje. Bom, primeira coisa, vamos entender aqui o que é a quaresma. A quaresma são esses 40 dias que nós vamos iniciar agora, e nesses 40 dias nós vamos nos preparar para celebrar o Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal acontece lá na Semana Santa, nós celebramos a entrega, a paixão e a ressurreição de nosso Senhor Jesus. Esse é o centro do ano litúrgico. E em preparação para esse tempo, a igreja nos coloca esses 40 dias. Na Sagrada Escritura, na tradição cristã, a gente vai ver o 40 sempre como número de preparação para algo importante que vai acontecer. Por exemplo, no Antigo Testamento, durante 40 anos, o povo caminhou rumo à terra prometida. Então, durante 40 anos, Deus foi preparando aquele povo para entrar na terra prometida. Se a gente for pegar os evangelhos, a gente vai ver que Jesus, durante 40 dias, ele foi para o deserto e ficou ali em jejum, antes de iniciar a sua vida pública. Então 40 é esse número de preparação. E nós agora vamos entrar na quaresma, 40 dias, onde nós vamos viver a oração, o jejum e a penitência. Nós vamos viver esse tempo em preparação para o Tríduo Pascal, para celebrar a Páscoa do Senhor. E por que a igreja nos coloca oração, jejum e penitência? Bom, durante esse tempo nós precisamos nos colocar diante de Deus para refletir e meditar como está a nossa vida, como nós estamos vivendo diante de Deus. E durante a quaresma nós vamos buscar então esta conversão, estar mais próximos do Senhor. E a oração, o jejum e a penitência vão nos ajudar nessa caminhada. Por quê? O jejum, por exemplo, o jejum me ajuda a silenciar. Quando eu jejuo, eu estou rezando com todo o meu corpo. Por quê? As festas são marcadas por excesso de bebida e de comida. Quando eu jejuo, eu não estou em festa, e eu estou falando isso para o meu corpo. O jejum me ajuda a silenciar e a rezar, a me recolher com todo o meu corpo. Se a gente for ver os monges, por exemplo, que vivem nessa oração, nessa vida de oração, nessa vida de silêncio, eles fazem muito o jejum, porque o jejum ajuda todo o nosso corpo a silenciar, a rezar, a se recolher e se colocar na presença de Deus. O jejum também é muito importante nessa questão de dominar as minhas paixões. Por quê? São Tomás de Aquino fala que o desejo que eu tenho pela comida, o desejo que eu sinto de comer algo, é muito semelhante com o desejo que eu tenho de pecar. Então, quando eu jejuo, eu me abstenho da comida. E assim, eu estou educando as minhas paixões, a minha carne, para se abster do pecado. A penitência também me ajuda muito a viver essa mortificação, porque quando você se propõe a fazer algo ali que é difícil para você, você também vai educando o seu corpo, vai ordenando as suas paixões, vai como que vivendo esse autodomínio. A penitência ajuda a gente muito nisso. E a penitência, ela fortifica a nossa oração. Por exemplo, você faz uma penitência de não comer chocolate. Aqui uma regra para penitência. Penitência você vai fazer daquilo que você mais gosta. Ah, eu não consigo ficar sem chocolate. Então você vai fazer a penitência de não comer chocolate. Ah, eu não consigo ficar sem beber meu cafezinho. Então você vai fazer a penitência de ficar sem teu cafezinho. A penitência tem justamente o valor de fazer isso, de mortificação. Então você vai pegar, escolher aquilo que você mais gosta de comer, de beber, e vai tirar nesses 40 dias para que você viva justamente esse autodomínio. E além disso, com aquilo você vai rezar. Por exemplo, na hora que você é acostumado a tomar o teu cafezinho, mas você está em penitência, você não vai tomar o teu cafezinho. Aí você vai lembrar que você está num tempo de oração. E você pode transformar aquela sua renúncia até em prece. Por exemplo, você vê o cafezinho e fala, nossa, que vontade de tomar esse café. Você reza e fala, Jesus, me ajuda a me converter. Me ajuda a viver de fato esta entrega total a vós. Então a penitência tem também essa questão da mortificação e da oração, uma oração mais forte, uma oração feita com a renúncia, com o sofrimento. E a oração é o que vai dar sentido a tudo isso, porque o jejum, a penitência são iniciativas humanas. E quando eu rezo, é a graça de Deus que vem sobre mim, que me ilumina, que me dá força, até para fazer o jejum, fazer a penitência e, acima de tudo, para viver esta conversão de vida, para viver essa mudança de vida que nós devemos nos propor na quaresma. Ninguém vai se converter, ninguém vai viver santidade sem rezar e sem rezar muito. Então é algo importantíssimo. A oração precisa estar mais intensamente na minha vida durante esses 40 dias da quaresma. Além disso, o jejum, a penitência é para me ajudar a rezar.
Não adianta você fazer 50 de jejum, 50 penitência, mas não rezar. É a oração que vai possibilitar e vai viabilizar para que todo esse processo de busca de santidade, de busca de conversão aconteça. Sem oração, simplesmente por nós mesmos, eu já te digo de começo, você não vai dar conta. Então, por isso, precisamos dedicar um tempo maior para a oração durante a quaresma. Além disso, existe assim alguns propósitos quaresmais que nós devemos fazer justamente para mergulhar de cheio nesse tempo. Eu vou colocar aqui alguns propósitos para que a gente possa viver bem esse tempo da quaresma. Primeiro propósito, viver os sacramentos, mas viver mais intensamente. Como assim? Por exemplo, seria ideal, se possível, que você conseguisse ir à missa todos os dias. Por quê? Na Santa Missa, nos sacramentos, a nossa oração é como que intensificada, porque nos sacramentos acontece o toque da graça de Deus. Então, por exemplo, eu não tenho condição de ir à missa todo dia, não. Não dá para mim, aqui na minha comunidade nem tem missa todo dia. Então, o que você faz? Coloca horários extras para ir à missa. Por exemplo, aqui na minha cidade, tem missa às quartas-feiras, missas às quintas-feiras. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui um propósito de ir na missa aos domingos, isso é obrigação, você tem que fazer como católico, mas também eu posso colocar o propósito de ir às missas no meio da semana, para que eu possa comungar mais vezes, para que eu possa viver os sacramentos mais vezes e buscando Jesus na Santíssima Eucaristia mais vezes, a força do sacramento também vai me ajudar a viver melhor o tempo da quaresma. E existe outro sacramento que na quaresma nós devemos buscar fazer da melhor maneira possível, que é justamente a confissão. Faça uma boa confissão nessa quaresma. Se programe, veja aí a sua rotina, faça um bom exame de consciência, procure um sacerdote e faça ali uma boa confissão. De repente, se você nunca fez, você pode até fazer a sua confissão geral, preparar a confissão, meditar a sua vida e colocar ali diante do sacerdote, receber a absolvição sacramental, porque como eu falei, na oração nós fazemos nosso esforço, levamos o nosso coração, é muito importante, mas no sacramento Jesus nos toca, existe ali uma força da graça, do toque de Jesus Cristo. Outro propósito muito importante é meditar a paixão do Senhor. Por exemplo, existe alguns textos de via sacra que pode ajudar muito bem a fazer isso. Então, durante a quaresma, principalmente nas sextas-feiras, que é o dia da paixão, faça um esforço para meditar a paixão do Senhor. Mas como que eu faço isso? Meditar, gente, não é ler correndo, Jesus se entregou, suou sangue, não. É você meditar e você parar. Por exemplo, Jesus suou sangue. Você vai parar e meditar. Jesus, que ali no momento da sua agonia, suou sangue, sentiu angústia, a suprema angústia, a aflição. Jesus sentiu tudo isso. E aí você vai meditando sobre isso, usando a sua imaginação. Outro propósito muito importante é propor uma penitência, que a gente já falou aqui, né? Você escolher uma penitência que te faça sofrer, penitência sem sofrimento, sem renúncia, não tem valor, né? Você, por exemplo, eu não gosto de comer, você, por exemplo, não tem o costume de comer chocolate. Fala assim, não, nessa quaresma não vou comer chocolate. Isso não é uma penitência válida, porque não é esforço. Penitência precisa ser algo que exige de mim um esforço, como, por exemplo, muitas pessoas fazem. Acordar de madrugada para rezar, como muitas pessoas fazem, acordar 4 da manhã para rezar. Isso é muito importante. Isso vai te ajudar justamente a rezar e ainda viver esse processo da renúncia, como a gente falou da penitência. A penitência que nos ajuda nessa nossa formação, a penitência que nos ajuda a educar a nossa carne. E depois, uma coisa muito importante, mais um ponto aqui, pratique obras de misericórdia, mais um ponto muito importante também que você pode viver, porque quando você pratica uma obra de misericórdia, você está fazendo um gesto concreto de caridade. Isso te aproxima de Jesus. Então, por exemplo, visite um enfermo, visite um lar de idosos, faça isso de maneira mais intensa. A gente sempre precisa fazer isso, mas a quaresma é um tempo propício para que a gente tome essas novas resoluções para a nossa vida. Então, coloque uma obra de misericórdia concreta. Tem um doente ali, semanalmente, faz uma visita para ele, esteja um tempo ali com ele, isso ajuda muito dentro desse processo. Aí, último ponto, faça uma leitura que te ajude a viver o tempo da quaresma. Então aqui,
Existem vários livros onde você pode ler e meditar sobre a paixão, meditar sobre a entrega de nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Afonso Maria de Ligório tem um livro, uma série de meditações sobre a paixão de Cristo. Se você tem condição de baixar esse livro ou de comprar esse livro, é um livro que você pode fazer aí essa leitura orante, essa leitura meditada, para justamente meditar sobre o mistério que nós vamos celebrar durante esse tempo da Quaresma. Tudo isso que a gente colocou aqui é para que você possa, para que você possa viver bem a sua Quaresma. Esse é o tempo da graça de Deus. Não deixe esse tempo passar. E uma coisa, é impossível viver a Quaresma fora da liturgia. Tem gente que fala assim, eu rezo em casa, vou ficar em casa. Não, fica em casa não. É importantíssimo, como eu falei aqui, a força do sacramento, o estar em comunidade, isso traz grandes frutos para a nossa vida espiritual. E talvez, sem esse estar dentro da comunidade, sem ser comunidade, sem viver a liturgia, talvez nós podemos passar pela Quaresma e ela não produzir frutos nenhum em nós. Então, sejamos católicos. O católico não vive a sua fé em casa. O católico vai à igreja. O católico é comunidade, é ali, junto com os irmãos. Se você não tem condição, é outra conversa. Agora, tá cheio de gente que tem condição de ir à missa, não vai à missa, porque vive a sua fé em casa. Isso não é ser cristão, isso não é ser católico. E assim, ninguém vai conseguir tirar os frutos da Quaresma. Ninguém vai conseguir viver os frutos que a Quaresma pode gerar na nossa vida. Eu quero encerrar esse vídeo aqui com um convite. Na descrição desse vídeo aqui tem um link para um grupo. Nesse grupo de WhatsApp a gente vai colocar ali para vocês orações e meditações para que você possa viver bem a sua Quaresma. Nós vamos ler aqui as meditações de Santo Afonso para a Quaresma, justamente para juntos, né? Porque quando a gente lê, quando a gente medita, a gente também está fazendo ali aquele exercício espiritual e a gente vai viver isso juntos. Convido você a viver junto com a gente no nosso grupo de WhatsApp aqui, 100% gratuito, não tem gasto, não tem nada. Entra no grupo que você vai receber diariamente as meditações para a Quaresma, tá joia? Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, divulgue e assim nos ajude a evangelizar. Deus abençoe você.